Gente de Deus, bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos todos vocês que vêm daqui, vocês que vêm de acolá, vocês que vêm do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná, de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Compreender esse momento espinhoso não é nada fácil, vocês imaginam que é estar aqui no meio desses gigantes agora, para nós tentarmos intermediar esse debate. Então eu quero fazer uma brincadeira simbólica com vocês aqui, que só os fortes entenderão. Preste atenção. Eu quero chamar para que sente aqui nesse puff, no meio, o Franklin Ferreira. Por favor, venha para o meio, o Franklin Ferreira. Só os fortes entenderão. Palmas para o Franklin Ferreira. Isso. Muito bem. Eu quero chamar para que fique aqui, do lado direito, o Jonas Madureira, por favor. Senhor Jonas Madureira, por favor. Do lado direito. Eu quero chamar, no sofá, por favor. Eu quero chamar para que fique ao lado esquerdo do Franklin Ferreira, o Gedeon Alencar, por favor. Gedeon Alencar, sente-se do lado esquerdo. Nosso querido cearense. Do lado direito também, eu quero convidar o professor Luiz Felipe Condé para que sente-se aqui junto com o Jonas Madureira. E para terminar de concluir a ala da esquerda, eu quero chamar meu amigo Zé Machado. Por favor, onde está Zé Machado? Cadê ele? Professor Zé Machado. Salva de palmas para ele. Se vocês aplaudiram, porque todos entenderam a brincadeira simbólica, né? Então, ali, Zé, por favor, do meu lado esquerdo. Muito bem. Eu quero que vocês intercedam por nós nesse momento, todos aqueles que estão aqui cristãos e oram, intercedem Jesus Cristo, porque nós temos aqui nessa mesa alguns nordestinos. Por exemplo, eu sou paraibano, o Condé é pernambucano, o Jonas é baiano, e ali nós temos o cearense, que é o Gedeon Alencar. Geralmente o nordestino, quando a coisa esquenta muito, ele puxa peixeira. Você sabe disso, né? Então as peixeiras já estão aqui atrás, aquelas cadeiras ali guardadas. Então olhem para que a coisa não ferve muito, a gente precisa aqui espetar um olho, tá bom? Mas brincadeiras à parte, tem que ficar longe do Gedeon, né? Porque é contagioso o que ele tem. O que ele tem é contagioso. Vocês viram aqui que o negócio é pesado. Muito bem, gente. Vamos lá. Eu quero começar provocando, fazendo uma pergunta que eu mesmo elaborei aqui. Passei 5 meses elaborando essa pergunta. Então preste atenção que ela é complexa. Preste atenção. Eu quero direcionar essa pergunta ao professor Condé, mas com reações de todos os meus amigos. Tudo bem? Vamos lá. Pergunta ao professor Condé. É possível nós vivermos no Brasil sem usar as ideologias de esquerda ou de direita para pensar, para raciocinar, para fazer política? Uma crise tecnológica. Ok, vai pensando na pergunta. É possível nós vivermos sem as ideologias de esquerda ou de direita no Brasil? É possível viver sem essas cadeias ideológicas? Agora eu tenho 2 microfones. Olha, essa é uma pergunta, de fato, você disse que ficou pensando muito tempo, porque é uma pergunta grande, né? O histórico do que quer dizer de direita e de esquerda. Eu acho, pessoalmente, no Brasil, recentemente um jornalista perguntou: professor, o senhor se considera de direita? Eu falei: olha, quando você pergunta no Brasil se alguém é de direita, você está querendo ofender normalmente, né? Você está querendo dizer, ou o senso comum, você deve ser a favor da tortura. Normalmente, na realidade, é um enorme bode essa questão quando se coloca assim, de direita, você é de direita, porque no nosso histórico recente no país, e também porque a gente associa a ideia de direita aqui a uma coisa meio conservadora no sentido autoritário, que do ponto de vista do histórico da filosofia é uma grande bobagem, né? Você ser a favor da propriedade privada, da liberdade de expressão, da liberdade de iniciativa, essas coisas não tem nada a ver com ser autoritário. Por outro lado, eu recentemente participei de um debate que eu achei interessante, o colega da mesa falou uma coisa que eu achei lá na agricultura, que eu achei bem interessante. Ele disse que foi Oscar Pilagalo. Esquerda e direita, talvez a melhor forma de vê-las hoje em dia, para além desse senso comum
que associa a esquerda a gente que quer salvar o mundo e autoritária, e direita a gente que quer ganhar dinheiro e autoritário, os dois são autoritários. Então, assim, é dizer que um pensamento mais à direita hoje está mais ao redor do tema da liberdade individual, enquanto que o da esquerda está mais preocupado com a igualdade. Eu acho que essas duas são dois valores da democracia, que são dois valores importantes, convivem mal um com o outro, às vezes bem. Então, para responder a tua pergunta, assim, acho que é possível se superar a esquerda e a direita, e bom, principalmente no que significa esse senso comum, essa imagem. O debate público ele tende a ser meio superficial, porque ele é muito rápido, tem muita gente falando. Então, acho que é possível superar e é até bom que se supere. Por outro lado, acho difícil superar, porque faz bem, principalmente para a esquerda no debate público brasileiro, manter essa oposição em caricata. Porque aí a esquerda se sai como defensora do bem, e todo mundo que discorda dela é malvado, da elite, quer matar criancinhas e coisas assim. Agora, de outra forma, acho interessante manter a oposição direita e esquerda no sentido que o Lagalla falava quando a gente fez o debate. Quer dizer, é importante colocar sempre liberdade e igualdade, um do lado do outro, os contrastes entre os dois valores, como que eles podem conviver lado a lado e as tensões que ele implica, e que na realidade essa oposição foi apontada pelo Tocqueville mesmo naquele livro que eu disse. Ele falou que a democracia tem dois grandes valores, que é a liberdade e igualdade, e que os dois convivem mal, mas tem que conviver porque os dois compõem a expectativa da democracia. Reações dos amigos. Toma flamenguista. Não, você está indo. Nós temos que carregar o curso dele. Apesar do que deixa eu ver. Uma questão é, eu entendo que não dá para fugir dessas nomenclaturas. Só que minha sugestão é que a gente acrescente outros dois polos ao debate, que seriam o autoritarismo e o libertarianismo. Curiosamente, geralmente, quando se debate esquerda e direita, pensa-se nelas apenas em categorias binárias. Então, mais direita você cai no nazismo, mais esquerda você cai no comunismo. Bob até vai admitir que os dois se tocam no final. Mas uma questão que eu poderia levantar aqui é que me parece que uma marca definidora da esquerda não é nem tanto a questão da igualdade e da bondade, mas é o papel do Estado em produzir a bondade. Então, me parece uma característica mais acentuada da esquerda seria justamente o estatismo. Isto é, o Estado, ou o partido, ele é visto como aquele que tem o poder de igualar as pessoas, né? Ou igualar a pobreza, talvez. Tudo bem. Uma questão que eu acho que talvez faria um bom sentido aqui no Brasil é debater a questão de liberdade e anti-liberdade. Me parece que a matriz brasileira ela é fortemente anti-libertária, desde os primórdios. Dom Pedro II era muito mais aberto em questões-chave da nação do que aqueles que proclamaram a República. Deodoro e Peixoto eram praticamente ditadores militares no país. Grande parte da nossa matriz, século XX, a gente pensa em Getúlio Vargas, os dois mandatos dele, a forma como ele flertava com os totalitarismos italiano e alemão, a gente pensa no populismo de Jânio Quadros, as juntas militares, mesmo a matriz petista, ela é autoritária. Nós não pensamos em termos libertários, de liberdade no Brasil. Todo o nosso arcabouço é fortemente, talvez por causa do positivismo, ele é fortemente dominado por essa vertente autoritária, totalitária do governo. É curioso como isso se reflete até mesmo nas nossas formas de tratamento das autoridades. São todas formas de tratamento medievais, Vossa Excelência, etc, etc, etc. Quer dizer, enquanto numa mentalidade mais anglo-saxã, alemã, inglesa, americana, quem detém cargo do turno é um servidor do povo, aqui nós entendemos que quem detém o cargo do turno é que tem poder. Então a questão que foi dita, acho que pelo Gideon, a ideia do coronelismo é uma mentalidade nacional, é isso aí, a nossa mentalidade é anti-libertária, anti-liberdade, a nossa matriz é autoritária nesse sentido. Aqui eu estou apagado. Voltou. Não, agora tiraram você. Então, eu acho que nós não podemos esquecer que, assim como a realidade dinâmica, esses conceitos também
tem significados dinâmicos, né? De tempo em tempo esses conceitos são revisitados e são ressignificados. Então, por exemplo, depois da crise do Muro de Berlim, o conceito de esquerda passou por uma necessidade de uma ressignificação. E quando Jacob Goren escreve Marxismo sem Utopia, por exemplo, ele faz um esforço de tentar ressignificar, né? Então nós temos vários livros agora, vários autores de esquerda tentando dizer o que é ser esquerda agora nesse momento, né? Então há algumas coisas que permanecem, mas esses conceitos eles são dinâmicos também. Então dizer que nossa definição de esquerda é a mesma na década de 70, ou de 60, ou do século passado, é um pouco difícil. Eu acho que esses conceitos vão se redefinindo, buscando novos significados, e a dificuldade é a gente entender de fato o que querem dizer, né, por causa dessa mudança. Então, eu imagino que, por exemplo, se nós conseguirmos um dia fazer uma reforma política no Brasil, essa reforma vai oferecer novas alternativas e vai provocar novos significados para esses conceitos. Eu acho que a questão da igualdade, a questão da desigualdade vai ser um debate permanente, nós vamos conviver com isso eternamente na história. E grupos vão se reunir em torno dessas coisas, dizer que se a desigualdade é uma coisa natural necessária, se a igualdade é algo que deve se buscar, que tipo de igualdade é essa, o limite do Estado, o limite da sociedade civil. Então, esses conceitos serão dinâmicos. Então, como sempre, hoje em dia, quando se diz esquerda e direita, você precisa explicar o que está dizendo por esquerda e direita, porque não quer dizer a mesma coisa, né? Então, Jonas, uma última questão para a gente passar para eu e o povo. Por favor. Está vendo? Está peixeiro já. Vem? Cearense é assim. Deixa eu falar na próxima. Colega cearense, vai. Para além dos estereótipos que o professor coloca, que vem estigmatizando ao longo do tempo, eu me pergunto também se essa tentativa de tirar os estereótipos, de tirar as marcas principais, se também não é uma nova proposta de homogeneizar para não diferenciar. Eu prefiro ainda o tempo em que a gente tem delimitações de quem é quem. Quer dizer, homem é homem, mulher é mulher e assim por diante. Então, assim, é bom saber os limites. E eu lembro que alguns anos atrás, lá em Fortaleza, uma vez eu falei num encontro, falei muito sobre reforma agrária, e em cima do texto do Jubileu, e depois um professor disse, agora eu entendi porque você é petista. Eu falei, cara, você está dando um mérito que o PT não tem. Como se fosse o PT que tivesse inventado a reforma agrária. Quer dizer, uma discussão clássica do Antigo Testamento sobre a questão anti-latifúndio a favor da reforma agrária sempre foi um discurso dos profetas, foi um discurso de Deus, e aí é uma caricatura. Sempre que alguém, porque você nunca vê alguém da direita, da extrema-direita, ao longo do tempo, defendendo a reforma agrária. Quer dizer, ficou uma coisa estereotipada que sempre a reforma agrária é da esquerda e já se faz toda uma estigmatização contra a reforma agrária. Então, eu prefiro um tempo que a gente tem delimitações ainda claras. Jonas quer comentar? Muito bem, muito bem. Então, eu quero fazer, na verdade, um desdobramento dessa primeira pergunta e passo para as perguntas do povo. Qual seria, então, a razão de nós não termos conseguido até hoje a formulação concreta de um partido de direita conservadora? Por quê? O que me parece é que na América Latina o que se vingam são os partidos mais de esquerda, mais progressistas, enfim. Jonas? Eu acho que esse é um dado que é quase que inegável, né? Basta você buscar fazer uma análise dos partidos, né? Porque a gente tem essa dinâmica dentro da política, né? A gente não pode votar sem uma representação partidária. E não tem como você exercer qualquer cargo público nesse sentido de uma função prioritária de um governo, se não for por meio de um partido, e cada partido tem uma agenda. Se você fizer uma análise bem assim, passando das agendas, você vai ver que a agenda é hegemonicamente de esquerda. Né? Isso, obviamente, tem uma razão de ser. Eu acredito que, no nosso caso, principalmente na América Latina, a gente estabeleceu uma relação muito nociva entre direita e ditadura. E eu acho que essa associação, ela foi nociva para os pensadores que, inclusive, são de direita, mas são contra, por exemplo, os métodos, o que aconteceu com a ditadura, e que não tem absolutamente nenhuma, não tem uma identificação tão clara assim como se faz, né?
Então, eu acho que o primeiro dado que seria interessante é esse estigma, né? Que se colocou para a direita, ou quem defende uma menos força do Estado, ou vai defender uma agenda que é contrária à agenda da esquerda em vários pontos, inclusive na questão da reforma agrária, a ideia vai ser sempre, olha, isso aí é um ditador, como em algum momento aqui também mencionou, e eu acho que isso seria um dos elementos, né? Mas eu acredito que a gente hoje vive também um outro momento, né? Em que aí eu acho que tem uma situação muito interessante. Eu acho que o Gideon ele colocou de uma maneira interessante aqui, que é essa ideia de em algum momento a gente precisa fazer essas especificações. Não dá para a gente achar que a discussão entre esquerda e direita ela não é importante, ela é importante. É importante a gente demarcar as visões, demarcar os pressupostos, porque esse é o debate. O debate depende quando a gente entende exatamente o ponto de vista de alguém, como esse ponto de vista opera, etc. E eu acredito que hoje a gente tem uma massa crítica de gente que está estudando, obviamente, pensamentos que não têm uma origem da Revolução Francesa, mas pega, por exemplo, a Revolução Inglesa, pega a própria Revolução Americana como fundamento do pensamento, dentro do contexto evangélico, o pessoal está pegando, que está estudando a linha holandesa, que está bebendo de outras fontes, que não tem apenas esse colorido vermelho, que teria uma outra tonalidade, teria uma outra maneira de ver. Eu acho que isso só enriquece o debate que a gente tem hoje e mostra a importância de ter de verdade uma discussão. Porque enquanto você não tem a manifestação de contrários, de ideias contrárias, de pensamentos contrastantes, embora cada pensamento tenha a sua tonalidade, não é? Eu acho que a gente não consegue beber do que há de melhor nessa opção, que talvez não seja a melhor, mas talvez a menos pior, que é a democracia. Reações. Um ponto curioso, eu me divirto lendo os programas de governo dos partidos que a gente tem no Brasil. Nós temos 32 partidos, 2 são classificados como centro-direita, mas são partidos irrelevantes. Todos os outros 30 são centro, PMDB, né, que é classificado como pega tudo. E é sério, é a classificação que você dá na política para o PMDB. E todos os outros partidos são centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. Então, só voltando à questão que o Zé pegou, eu acho muito engraçado ler os conteúdos de PSOL, PSTU, PSDB. Eu dou risada, porque, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa turma não tinha televisão ligada em novembro de 89, quando o comunismo caiu no leste europeu. Você pega o conteúdo deles, leninista, stalinista, trotskista, um negócio assim, muito engraçado. Ok, mas tudo bem. Por que esquerda popular na América Latina? O nosso DNA é sebastianista. Quando a gente começa a ver os debates políticos entre nós, qual é o nosso foco? Nosso foco é todo no executivo. Como uma república, o centro do debate seria o legislativo. Então, talvez, não sei, chutando aqui, quantos de nós aqui lembrariam do deputado federal, estadual, vereador que votou na eleição passada? Talvez eles lembrem aqui. Okay. Então, isso é bom. Sinal que federal, estadual, vereador e um povo. Mas é uma exceção à regra, infelizmente. Tristemente. Por quê? Porque o nosso debate, por trás dele, tem aquela esperança messiânica, idolátrica, de que a gente vai ter alguém que vai nos levar a uma era de ouro, ao futuro. Nós finalmente vamos ser um país que vai adentrar o futuro, etc. E a gente vê isso não só em Getúlio Vargas, mas também em Lula, e muito debate atual é permeado pela mesma mentalidade. A gente troca o presente do turno. Finalmente nós vamos ter agora uma era de ouro no Brasil, quando na verdade toda a linguagem, como foi dita pelo professor Pondé, é religiosa, messiânica, idolátrica, etc. Reações. O partido é um meio para chegar ao poder, né, gente? Sim. Eu não acho que a direita precisou do partido, não. Acho que teve outros meios para poder privatizar o Estado. Sim. Teve outros meios de acesso à riqueza, ao controle, às influências. Quer dizer, eu acho que esse espaço público do debate que os partidos deveriam incentivar, eu acho que na América Latina a esquerda tem o mérito de fazer partidos mais aguerridos,
talvez por ter estado à margem do poder institucional durante muito tempo, e a direita teve outros meios para privatizar o Estado, usando seus recursos para privatizar o Estado. Então o Estado teve na sua mão durante muito tempo. Aqui eu estou indicando a minha historiografia, né? Mas, enfim, eu acho que o partido é um meio. Eu acho que nem sempre é o melhor meio de chegar lá. Foi, pelo menos, para chegar lá. Então, acho que a direita teve outros meios. Quer dizer, a grande crítica que a gente faz no Brasil hoje é que a gente tem uma oposição muito ruim no Brasil hoje. Eu fico pensando assim, um presidente perdeu o mandato por causa de uma Elba e um jardineiro. Imagina o que aconteceu depois. Muito pior que Elba e jardineiro. No entanto, né? Então, a grande frustração que se tem mesmo as pessoas que se colocam do lado esquerdo, é que você não tem um combate de nível. Você não tem um embate de nível, porque a direita é muito desorganizada e quase cômica. E para o bem do país seria importante ter uma esquerda boa e uma direita muito boa para que o debate fosse, de fato, um debate que nos levasse para frente. De outra forma. Eu não quero falar nada de partido, não. Queria só pedir oração pelo Frank, porque ele lê programa de partido. São casos de remédio. Caso recente. Alguém definiu o direito e esquerda do Brasil? A diferença entre o direito e esquerda do Brasil é que você rouba o Estado, né? Mas tudo bem. Eu queria só acrescentar, primeiro, eu tenho a seguinte impressão, do ponto de vista de partido, como você falava na pergunta, de fato não tem nenhum partido, me parece, no Brasil que represente uma mentalidade, usando a linguagem do nosso vascaíno aqui, mais próximo ao libertarianismo. Não tem. A mentalidade brasileira é centralizadora, assistencialista e tem muita dificuldade de lidar com a noção de autonomia e responsabilidade. É uma mentalidade que sempre olha para cima e diz, ou ele é culpado ou ele me salva. E é justamente isso que me parece que falta. Agora, eu acho que tem outro problema do ponto de vista de quem atua na academia. Na mídia é um pouco melhor, porque o espaço é um pouco mais aberto. Mas na academia hoje, eu conheço uma série de jovens que estudaram comigo ou com outras pessoas que estão interessados na tradição britânica. Não vai arrumar emprego, não vai passar em concurso, vai ser perseguido pelos professores, não existe debate na universidade. Se você é um estudante e tenta levantar alguma posição que não seja na tradição Rousseau, Marx, Hegel, Bourdieu, Foucault, vão jogar ovo podre em você, vão falar mal de você, vão viabilizar a assembleia. Então, a universidade, não há nenhuma esperança no momento de que a universidade seja um espaço onde você consiga colocar isso em debate. Porque a maioria dos professores ou não estão interessados, são interessados em garantir sua carreira, porque precisa pagar o condomínio e coisas assim, ou estão, na realidade, ali querendo garantir que ninguém que não seja identificado com o ideário da esquerda na cultura consiga entrar na universidade. Então, você tem um monte de jovens que não se identificam com esse ideário, ficam à margem, não conseguem participar. Então, a impressão que eu tenho é assim, a esquerda, na realidade, compreendida como assistencialismo e gerência do Estado na vida do indivíduo e uma tentativa de criar processos heterodoxos na economia, apesar de que na vida pessoal os processos são sempre ortodoxos, ganho menos, gasto mais, quebro. Né? Se trabalho, quero receber pelo que eu trabalho. Mas a ideia de que você pode gerir a economia de forma heterodoxa, apesar de que, digamos assim, aquilo identificado com a esquerda das revoluções, da Revolução Francesa para cá, historicamente fracassou economicamente, fracassou politicamente, fracassou do ponto de vista da liberdade. Isso não quer dizer que o espectro mais identificado com o mundo americano, os Estados Unidos hoje é um país de alta ingerência na vida privada. Os Estados Unidos libertariano que a gente pensa não existe mais praticamente, certo? Então você está super acuado, mas a gente tem identificando o modelo da Guerra Fria, grosso modo. Então assim, a tradição ligada à esquerda, ela fracassou em tudo, mas ela ganhou numa coisa, na cultura. Então ela domina os meios de produção de cultura na academia, domina grande parte das redações de jornal, e não é domina do tipo que fica em casa querendo dominar, não. É uma coisa tipo normal, assim, todo mundo que é legal pensa desse jeito, e se você não pensa desse jeito, deve ter uma coisa errada com você. Então acho que o problema começa nessa base. O debate entre os mais jovens é um debate muito pouco
aqueles que não rezam na cartilha que eu falava, na trindade política que eu falava, eles têm muita dificuldade de ascender institucionalmente, de encontrar espaço e de conseguir trabalhar. Até os centros culturais financiados por bancos e revistas financiam jovens intelectuais de esquerda. Então é muito difícil você ter um debate, de fato. Muito bem, senhores. Uma pergunta de vocês agora, que veio de vocês, ao professor Condé, e com a reação dos amigos também. Os padrões morais oriundos da religião não servem para definir a escolha do plano da política, professor Condé? Os padrões morais vindos da religião servem ou não para definir a escolha do plano da política? Olha, eu acho que quando você tem uma expectativa política de que a política esteja relacionada com uma certa, como eu dizia antes, quando a gente projeta na política algum tipo de retidão ética, expectativa moral identificada com seus padrões, então, inclusive, acho que faz parte do processo de escolha de candidato procurar uma identidade aí. Eu me identifico com fulano porque ele pensa meio parecido comigo, ou dispensar, ou tem um histórico que me leva a acreditar que sim. E aí, se eu não preciso necessariamente ser religioso no sentido de pertencente a uma denominação específica, para de repente achar que, olha, eu acho melhor que se respeite a autonomia das famílias, ao invés de ficar colocando assistente social dentro de casa para decidir quem pode ser pai ou quem pode ser mãe. Agora, que eu tenho uma percepção de política do ponto de vista filosófico, como eu dizia, acho que a tradição do Rousseau, e eu às vezes penso, acho que vai atrasar a gente política 1000 anos, assim. Vai nos atrasar 1000 anos, porque a gente vai ficar patinando nessa história da vontade coletiva, de uma leitura em que a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar sempre uma certa oposição entre oprimido e opressor, e acho que é um dado da realidade, mas que quando você escolhe ele como único achado, você retira de toda a discussão qualquer noção de maioridade, de autonomia, de responsabilidade. Então, eu tenho uma visão, eu acho que a política ela é mais algo da ordem do que o Maquiavel descreve, do que Rousseau descreve. É uma gestão do poder, e no sentido de ser uma gestão do poder, ele é capaz, e aí quando alguns falam assim, no caso do nosso cenário atual, porque o PT, uma vez eu estava no Jornal da Cultura, e aí se falou uma coisa do PT, eu me referi ao PT como de esquerda, aí meu parceiro do jornal falou assim, Pondé, você ainda acha que o PT é de esquerda? Eu falei, como não? Esse argumento é igual a alguém que diz assim, a Igreja Católica que é cristã, aí um cristão ou católico de outra denominação fala, como assim? A Igreja Católica não é cristã, existe o cristianismo puro. Para mim é a mesma coisa. Dizer que o PT não é de esquerda porque ele foi envolvido em problemas de corrupção e, portanto, existe a esquerda pura, eu, na realidade, sempre tenho medo de alguém que seja muito puro. Eu sempre tenho medo disso. Então, assim, eu acredito que, fechando a minha resposta, assim, acho que sim, você pode projetar expectativas morais na política. Acho que sim, normalmente se faz. Acho que os cristãos têm vergonha de fazer isso, inclusive por uma série de razões que o Gideon falava aqui, certo? Acho que os cristãos normalmente têm vergonha de fazer isso. Precisa travestir suas intenções. O cristão, para ele dizer o que ele acha de política, ele tem que pedir a bênção para Marx, para Foucault, ou para Nietzsche de vez em quando, para Freud, né? Ele tem que pedir, porque são marcadores de debate público. Gente séria debate assim. Então tem isso, fica difícil dele projetar expectativas morais que sejam associadas à sua identidade religiosa. Agora, eu, pessoalmente, a minha resposta última é o que eu dizia. Eu acho que essa tradição que relaciona política, expectativa de redenção, filha do Rousseau, vai nos atrasar 1000 anos. Vai, inclusive, atrapalhar a gestão democrática na sociedade, porque cria uma ideia de que política pode ser pura e santa. Meus queridos, me permitam fazer aqui um complemento a essa pergunta antes da reação de vocês. Então, eu quero que vocês reajam a partir também desse complemento que eu vou fazer. Uma vez que praticamente todos vocês são cristãos, o Condé é quase nenhum. Olha que nós estamos no ano novo. Para quebrar o jeito, olha só. Para quebrar o jeito.
imaginar o seguinte, ele vai sair daqui ungido já. Vamos imaginar o seguinte, vamos ver a política na possibilidade do que os filósofos dizem, da participação do cidadão na polis, nas questões da sociedade. E vamos imaginar uma possibilidade, fazendo aqui uma leitura do cristianismo, não apenas como uma religião, mas como uma proposta de cidade também que ele tem. Se a gente for olhar os primórdios do cristianismo, a gente vai ver muito bem isso aí. Uma proposta de mudança, uma proposta de justiça social. Quando nem existia possibilidade de partidos políticos. A gente sabe que isso é invenção moderna do Ocidente, essa ideia de partidos políticos. Então a minha pergunta é a seguinte, complementando a primeira. É possível, então, nós atuarmos na sociedade de modo a transformarmos o nosso ambiente vigente, sem ser pelo partido político? Então, o cristianismo, ele consegue se valer, no caso, a partir de uma igreja local. Ele consegue se valer de uma agenda política que transforme a sociedade, sem necessariamente fazer uso de um partido político? Acho que esse ponto você tocou, acho que no nervo da pode pôr a pergunta certa. Eu acho que a gente tem uma concepção, principalmente no contexto cristão, em especial evangélico, de que a única maneira de a gente legitimar nossas posições, nossas ações políticas é pela via oficial de um partido. Isso acontece porque a gente, já foi dito hoje aqui, a gente tem uma noção muito corporativista do universo público, da esfera pública. Hoje, se você pergunta, é bem possível você perguntar para um evangélico que está na política, você vai falar, filhinho, quem é Montesquieu? O cara vai achar que é um pintor francês. E se você falar da teoria dos três poderes, vai achar que está falando de uma doutrina da trindade, do tipo. Porque a ignorância, em termos de conhecimento de causa, de política, até de questões, são muito graves. Porque a gente acha que a única maneira de a gente influenciar na política é por meio de um partido, por meio de uma posição no governo. Só que eu acho que o problema, ele opera num outro padrão. O Riquelme diz lá no livro chamado Ideologia, no livro que ele se dedica a falar sobre ideologia, utopia, essas coisas todas, ele diz que toda ideologia é esquemática. Ela opera atrás da gente, ela opera fazendo com que a gente observe as coisas de uma maneira muito esquemática e muito simples. E o esquemático faz todo mundo pensar igualzinho, pensar uniformemente. Então, você não pode ter nuances que vão manifestar o indivíduo com a sua maneira peculiar de pensar. Não, então o pensamento esquemático é mais fácil de você assimilar, de você arregimentar pessoas, etc. Isso na igreja é muito fácil. Não é um sermão bem feito, um sermão que apela, né, para o nosso sensorial, sinestésico, ele empolga, ele faz as pessoas pegarem armas se for preciso. Entende? Mas o ponto acho que não é esse. O ponto acho que a gente precisaria rever, em primeiro lugar, o cristianismo como uma visão política. Eu acho que o nosso erro já está de base. Nós temos de base porque a gente olha, por exemplo, para o nacionalismo, olha para o socialismo, olha para a democracia. A gente olha para o conservadorismo e diz assim, olha, deixa eu ver, acho que eu vou fazer uma das escolhas aqui, porque uma delas está mais próximo do cristianismo, como se o cristianismo já não fosse uma posição em relação a elas. Como se o cristianismo já não fosse um questionamento das bases do conservadorismo, das bases do socialismo, das bases do comunismo, das bases da democracia, como se o cristianismo tivesse uma visão política do mundo, sendo que a gente já tem como tema fundamental do Evangelho o reino, que é tema mais político que esse. Só um ponto. A gente não pode prescindir de partidos. Os partidos representam a nação. Então, eu concordo com o Zé, eu lamento o nível de debate partidário do Brasil ser tão rebaixado. Do outro lado, nós, mesmo cristãos, evangélicos, eles têm uma paixão pelo poder. Nós terceirizamos nossas boas intenções. Então, o cristão lê Atos 4, quando é dito que os cristãos tinham tudo em comum, a gente espera que isso aconteça desse estado de existência e que o Estado faça isso. Mas, puxando de memória, todas as grandes mudanças na Europa e mesmo nos Estados Unidos se deram, mudanças sociais de impacto duradouro, não de cima para baixo, de instâncias de poder descendo, mas de baixo para cima. Por exemplo, no século III, a igreja cristã em Roma, ela sustentava 1.500 pobres. Não havia pobres dentro da igreja em Roma.
Quando os bárbaros começaram a invadir, por exemplo, Capadócia e a África, também no século III, os cristãos em Roma, na Península Itálica, na Gália, na Espanha, eles recolhiam ofertas, que a gente chamaria hoje de dízimos, para comprar os cristãos de volta. Então, num século tenso, complicado do Império Romano, era muito mais vantajoso ser cristão do que ser um cidadão romano. Quando Juliano, o apóstata, tenta fazer o Império retornar, dar uma marcha ré, uma impossibilidade depois de Constantino Grande, ele lamenta porque não há pobre entre os cristãos, e agora os cristãos não só atendem os pobres entre eles, mas eles também atendem os pobres que nem são cristãos. E dentro do programa dele de paganização, de retorno àquelas visões greco-romanas do século I a.C., ele queria mimetizar Júlio César, tinha o mesmo nome dele, ele tentou ver os sacerdotes dos cultos pagãos também fazerem benfeitorias sociais para tentar competir com o cristianismo. Você pensa em Basílio o Magno, quando ele se converte, ele veio de família rica, ele não espera o Estado intervir, já o Estado cristão, sobre suas costas. Ele pega tudo que tem, constrói um orfanato, um leprosário, vai ser teólogo, vai ser um bispo da igreja. Você pensa na diaconia de Calvino em Genebra, hospitais para pessoas que estavam lutando com doenças vindas da peste, primeiro lugar na Europa onde as parteiras eram registradas, onde elas tinham que cuidar da sua própria saúde para cuidar da saúde daquelas que elas ajudariam no parto. Primeiro lugar na Europa onde tinha polícia de noite, era obrigatório nas casas ter muretas para a pessoa não cair do segundo andar. Você pensa na Revolução Puritana, você pensa na Revolução, no avivamento inglês e, por exemplo, no impacto social do avivamento inglês. A questão de escravidão, John Wesley vai dizer que era um maldito mercado de escravos, era uma mancha na história inglesa. E William Wilberforce se converte como parlamentar, quer ser pastor, ele tem o caminho bloqueado pelos mentores dele, eles dizem que ele tem que permanecer no chamado dele, e o que ele faz? Contra o parlamento, contra gente muito influente, como o Almirante Nelson, um dos grandes heróis da época, ele se reúne com um grupo de outros evangélicos para lutar pela mudança social na Inglaterra, libertação dos escravos, jornada de trabalho racional, voto feminino, a escola dominical, que não era para ensinar a Bíblia, mas era para ensinar a história inglesa, a literatura, ajudar crianças abandonadas a aprender a ler. Quer dizer, é curioso notar que há um poder transformador no cristianismo, mas não pela via do poder, ainda que o poder não deva ser descartado, faz parte do jogo. Mas é um poder que vem de baixo para cima, um poder que nasce da fraqueza. Gente simples, Wilberforce, ele luta 40 anos no parlamento para conseguir a libertação dos escravos. Ele se aposenta, ele consegue legar a seus sucessores lutar pela libertação dos escravos. E 6 dias antes da morte dele, ele vê promulgado em todo o Império Britânico, o Império onde o sol nunca se punha, a libertação dos escravos. Quer dizer, é uma luta que vem de baixo para cima, e não de cima para baixo pelas vias do poder autoritário, totalitarismo. Eu quero voltar para a pergunta anterior, porque você colocou se eu entendi bem, a pergunta era que se a moral religiosa pode fundamentar o governo. Né? E aí, primeiro, o problema é que nós temos um negócio complicado na modernidade, que é o público e o privado. Né? Principalmente a questão da sexualidade e da religião que foram para o privado, que está um outro debate. Mas assim, e vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque assim, é fácil a gente elencar os diferentes momentos em que o cristianismo deu essa progressão, lutou contra a opressão, mas você tem muitos momentos em que a moral cristã legalizou também isso. Porque no mesmo que você tem cristão defendendo o fim da escravatura, você tem também cristão na época defendendo a escravatura. Então assim, você tem cristão defendendo o apartheid na África do Sul, você tem cristão defendendo o nazismo. Então, é um risco muito grande a gente pegar aqui determinada moral. E aí é o grande problema. A moral religiosa, qual moral religiosa? De qual religião? E aí no universo protestante defendia qual grupo religioso? Que esse é um dos grandes problemas que a gente tem na política hoje, é que alguns grupos religiosos querem impor a sua moral religiosa, excludente e exclusiva, em relação aos outros. Por exemplo, uma igreja tão progressista e tão moderna como essa, como nós estamos aqui na Igreja Batista de Morumbi, e que vê as mulheres aqui no debate. Mais uma vez, a gente nada contra você ou o pastor que fez o negócio, mas você deve ser que as mulheres são sempre invisibilizadas. Por quê? Porque a nossa tradição teológica já invisibilizou as mulheres, como invisibilizou os negros em algum momento. Então é muito arriscado esse negócio da moral religiosa por determinado grupo. Os negros estão aqui, companheiro. Tudo bem, Zé, tudo bem. Não, eu acho assim,
Concordo com tudo que foi dito aí. Eu acho que esse debate é um debate importante. Nós estamos agora com esse debate pegando fogo sobre os conselhos populares aí, da democracia direta. Acho que as manifestações de julho mostraram que os partidos estão em descompasso com a sociedade brasileira, não estão sintonizados, a coisa saiu pela internet, saiu por outras vias. Mas só quero lembrar isso, duas coisinhas para poder resumir aqui. Eu acho que a bondade não é exclusiva de cristãos, primeira coisa importante, e nós, como cristãos, não estamos isentos da maldade. Então, na história nós temos a seguinte realidade: toda vez que a igreja quis converter o poder, se tornou convertida por ela. E uma vez no poder, aí é maranata, Deus nos livre. Nem sempre tivemos bons exemplos. Então nós temos exemplos positivos e também muitos exemplos negativos. Ou seja, a ambiguidade não pertence a quem está do outro lado. A ambiguidade pertence à condição humana. Então nós não somos proprietários da bondade, nem isentos da maldade. Uma pergunta mais de vocês, do povo, público, ao professor Condé, com reação também dos amigos. Sendo qualquer partido um canal que propaga a ideia de salvação, aqui entre aspas, por que somente o PT foi citado como religião nesta fala? De que maneira os demais partidos e seus seguidores se isentam desta atmosfera? Professor Condé. Então, primeiro, quando eu citei o PT, eu estava referindo, estava pensando antes de tudo na organização da militância do PT. E a capacidade de militância do PT é uma coisa histórica, né? Eu lembro, em 79, eu tinha 20 anos, estava no primeiro ano de medicina e a gente já sentia o impacto, mesmo no Nordeste, da presença do PT como militância. Então eu citei o PT por conta disso. E porque eu acho que tem partidos que operam de uma forma mais bem-sucedida a identificação do discurso político como redentor e salvador do mundo. E acho que o PT faz isso bem, mas acho que o PSOL também faz isso muito bem. Eu acho que o PSOL tem um pouco se identificado como uma espécie assim, de reserva de pureza do que o PT teria sido um dia, e hoje não é mais. Agora, é que, se você falar, por exemplo, o PSDB, agora nomeando partidos, acho que o PSDB é um partido que tem um problema bastante grande dentro dele. Primeiro, é um partido basicamente da Zona Oeste de São Paulo, região da Praça Pan-Americana. É um partido que tem 50 caciques para 2 índios, certo? Que tem uma dificuldade gigantesca de ler situações políticas. Inclusive, hoje tem um artigo na Folha muito bom de um colega, do Fernando Rodrigues, dizendo que na hora que a Dilma ganhar, ela deve agradecer primeiro ao Aécio, porque ele está destruindo a Marina junto com a Dilma, né? Então, por que eu estou citando esse exemplo? Primeiro, para mostrar que assim, a suposição de que, de repente, quando você está discutindo político, eu ou qualquer outra pessoa, necessariamente você está fazendo propaganda para um partido ou outro. Uma coisa que a gente aprende quando trabalha com a imprensa e com a mídia é tomar muito cuidado, porque normalmente, assim, outro dia eu estava naquele debate que eu fiz referência há pouco, na Livre Cultura, e apareceu um sujeito que começou a falar assim: eu sou petista. E eu sei que você, Condé, a Folha é PSDBista, é tucano. A Folha é chamada de tucana pelos petistas e de petistas pelos tucanos. Então, há uma projeção muito grande, normalmente, sobre, quando você está no debate público, se projeta muita coisa sobre você. Então, eu citei o exemplo do PSDB só para mostrar que, assim, é possível você criticar muitos partidos políticos, né? Eu acho que os partidos têm, digamos assim, os pecados. Por exemplo, o PSDB me parece muito complicado como viabilidade de partido político, fora da estrutura paulista. Ao mesmo tempo, o PT tem uma militância que a gente sabe é uma militância agressiva, violenta e que não respeita coisa nenhuma para ficar no poder. Né? Então, agora, do ponto de vista que me referia antes da expectativa redentora da política, eu citei o PT porque eu acho que essa expectativa redentora da política fica mais clara na trajetória da esquerda na América Latina. Por isso que eu citei isso. Agora, e do ponto de vista de partidos, o PSDB não é um partido libertário,
O PSDB é um partido de centro-esquerda que não existe nada no Brasil que não seja de centro-esquerda ou de esquerda. Só tem fisiológico, centro-esquerda fisiológico e esquerda puro, que um dia será fisiológico. Então, assim, não acredito que tenha uma opção de fato assim, liberal conservative, como se fala em filosofia, né? Mas, apesar de que a política funciona como universo de redenção em geral, acredito que tem partidos e ideologias que conseguem realizar isso de forma mais clara. Por isso que eu citei o PT. Primeiro pela militância prática, e depois porque acho que o PT, dentro da nossa história, ele é um partido que encarna isso de uma forma bem sucedida, enquanto o PSDB encarna mal. Porque, por exemplo, para você poder encarnar isso, você não pode ser identificado com elite. Ser identificado com elite hoje, você só deseja para alguém que você deseja mal para ela. Porque se você carrega algum índice de elite, você deve ser mal. Onde que você vê a vocação redentora da política? Na medida em que a política, ela trouxe para si, a partir do Rousseau, todo um repertório e um vocabulário associado ao oprimido. Então, se você está identificado com elite, seja lá de que tipo for, você deve ser mal. Você tem que se identificar com todo tipo de oprimido, seja lá que oprimido for. Tem que se identificar, inclusive, no sentido público. Senão você segura um tranco, ou seja, o discurso do Aécio, por exemplo, sobre choque de racionalidade, quer dizer, você vê nem a cara do PSDB. Choque de racionalidade é uma coisa que você consegue discutir entre duas pessoas, ou três no máximo. O que é racionalidade? Agora, quando você fala de massas excluídas do poder, isso é um vocabulário que todo mundo entende. Né? Fica claro, fica fácil. Então, se tem o PT por essas duas razões, mas não acho que ele é o único que tem. Ele é herdeiro, o PT representa muito a herança da redenção política, né? Filhos dos jacobinos, né? Reações? Vamos para uma pergunta a Gideon Alencar e reações dos colegas também. Gideon, os pastores não deveriam perder o medo e expressar publicamente as suas opiniões políticas? Pergunta. Não seria dessa forma que poderíamos mudar esse cenário? Sim e não. Eu disse na minha fala, eu acho que o pastor tem o direito, como qualquer outro indivíduo, cidadão, eleitor, de expressar a sua opinião. Agora, como eu disse, a questão agora não é discutir se a religião pode, se a evangélico pode, se a religião pode ou não pode participar, porque já participa. Saber como. O problema é que a opinião do pastor, se ele expressa como cidadão, como indivíduo, é uma coisa. E para ele, que vem de um ambiente pentecostal, o problema é que o pastor, às vezes, ao expressar isso aqui, expressa isso de forma falsamente divina. Não, é porque Deus colocou no meu coração, não é porque Deus me deu, aí a vaca vai pro brejo. Porque assim, quem foi que disse assim? Eu já tive mais de uma vez nessa história. Não é a vaca, é a ovelha vai pro brejo. Olha, porque Deus escolheu. Então, se Deus escolheu, para que a gente vai fazer eleição? Ontem mesmo teve uma dessas reuniões secretas, né? Uma dessas reuniões secretas de político com pastores. Ontem mesmo na reunião que estava lá, que eu não estava, me disseram ontem, que um dos pastores falou, não, é porque Deus está no controle e Deus já escolheu a Marina. Então, não precisa de eleição. O problema é esse. O problema é como é que ele expressa isso. Se ele expressa isso de forma ditatorial, divinizada, sem a possibilidade das pessoas discutirem, aí é uma outra história. Mas ele tem direito de expressar. Agora, ele acredita que a sua palavra, para ter essa divina, ainda tem esse poder. Porque só ele acredita nisso. Porque as pessoas estão um pouco se lixando para isso. Cada vez mais você está tendo autonomização das figuras, cada vez a nova geração não tem mais essa mentalidade de rebanho e de curral. As pessoas estão cada vez mais autônomas. E no ambiente que eu conheço, no ambiente de periferia, de Assembleia de Deus, cada vez mais as pessoas questionam isso. E, mais uma vez, tem uma série de estereótipos a respeito dos assembleanos. Os pastores decidem, mas quer dizer que eles são eleitos. Se fosse isso automático, todos os filhos de pastor assembleano que são indicados, filhos de seriam eleitos. E muitos deles não são eleitos. Agora, numa igreja que tem por baixo 2 milhões de
membros no Brasil, se você eleger 20 e poucas pessoas pelo Brasil inteiro, você pega lá, por exemplo, a membresia da Assembleia de Deus e a votação desses candidatos tem um abismo. Então, assim, num determinado ministério, que a pessoa. E aí, diz assim, ele não pode explicar, ele não pode indicar? Pode sim. O problema é como é que ele indica. Reações. Essa questão eleitoral evangélica, o dia que entrar voto distrital no Brasil, vai acabar essa festa. Porque a forma como o nosso sistema eleitoral funciona, o proporcional, permite esse tipo de chegada ao poder, caciquismo. Mas mudando um pouco o nosso sistema eleitoral, a presença vai ficar significativamente reduzida. Acho que a questão eu muitas vezes me sinto o pastor Anastácio. Sabe a Anastácia, aquela escola que tem aquele negócio assim? Quer dizer, que você não pode... Acabou meu tempo? Pastor Anastácio, acabou? Pode falar. Você tem crédito. Eu só falar na Anastácia. Você tem crédito aí. Abordaça. Ô, maravilha! Isso é milagre da Igreja Batista. Então, mas eu quero dizer o seguinte, pensando nesse conceito de liderança carismática, usando aqui um pouco de Weber, né, o poder do pastor, o problema é a forma como o pastor comunica. Nós, na grande maioria da comunidade evangélica, nós somos favoráveis a lideranças fortes. A liderança forte ajuda a crescer a igreja. Quanto mais forte e autoritária a liderança, maior o número de pessoas. O problema é que toda liderança forte infantiliza a comunidade. Esse é o efeito consequente. Então você tem um líder autoritário que dá a última palavra e como resultado disso você tem uma comunidade completamente infantilizada. E aí as pessoas infantilizadas que vão viver nas suas vidas vão vendo que esse tipo de relação não resolve, não ajuda. Daí então, hoje em dia, as novas gerações evangélicas de periferia e centro já não estão caindo mais nesse ponto, porque essa infantilização não nos permite viver a vida. Então começa então a desconstruir esse conceito de autoridade superpotente, onipotente, e dizer, de fato é só um ser humano, não é Deus. De fato ele não é a quarta pessoa da Trindade, entendeu? Ele tem CPF e vai ter túmulo também. Então o problema é esse, que às vezes a pessoa tem uma visão de grandeza, às vezes até na sua visão de responsabilidade como pastor, ele acha que tem a obrigação de fazer isso. Às vezes está bem intencionado e é equivocado. E acaba impondo sobre a comunidade uma visão que não sustenta. Então você, à medida que vai tendo comunidades, daí a vantagem da internet, do Facebook, de outras mídias, que vão destruindo esse autoritarismo e vão criando outros conceitos, vão criando outras vias de acesso, fazendo buraquinhos nesse navio. E aí você vai popularizando alguns conceitos e ideias e a influência vai diminuindo. Então, esse problema de pastores autoritários que infantilizam a igreja e fazem às vezes isso também na forma como indicam e como tratam a questão política, de fato é um desserviço para a igreja e para a democracia do Brasil. Eu ainda sou batista, não muito convicto, mas sou. E eu fico lembrando como era meu tempo de adolescente e jovem, numa igreja batista típica da Convenção Batista Brasileira, um candidato não seria destacado no culto público. O pastor evitaria o máximo possível destacar algum partido ou algum candidato do seu interesse no âmbito público também. Se um candidato ou algum promotor daquele candidato quisesse distribuir santinhos, ele poderia distribuir da porta do pátio para fora, não dentro da igreja. Agora, do outro lado, por conta da necessidade de educar politicamente o povo, ok, a gente pode pegar uma quarta-feira aqui e durante o mês pessoas que representem partidos representativos, eles podem vir e dizer o que eles prometem, o que eles querem fazer, e eles se expõem para a comunidade, fazem um lanche, não culto, mas tentando separar o que é de César, o que é de Deus nesse âmbito. Eu sei que a expressão se tornou comum, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o voto de cajado, que é mais ou menos o que foi dito aqui pelo Gideon e também pelo Ziel. Eu fico contente com a questão do voto distrital, que acho que seria um upgrade para o nosso país aqui, se isso um dia chegar a ser debatido mais seriamente lá em Brasília também. Tocando no ponto que o Frank colocou agora, já vou me encaminhar aqui para a última pergunta que vou fazer ao Gideon, com reação também dos amigos. Gideon, como você enxerga candidatos evangélicos usando os súbitos encontros nas igrejas para divulgar sua campanha, tendo como argumento que na TV e no rádio não há tempo justo e suficiente
suficiente para isso. Gedeon e a ação dos colegas. No púlpito também não, né? Bom, para além de ser uma infração eleitoral, mas lei no Brasil pega e não pega, né? Algumas pegam e não pegam, e mais a igreja pior ainda, e aí fica mais grave ainda que o espaço da transgressão, que a gente celebra a transgressão. Para além de já ser uma transgressão eleitoral, esse risco dessa instrumentalização. Agora, mais grave do que isso, além da instrumentalização da igreja e do desvio, as relações de consanguinidade, porque esses candidatos só são visibilizados, só têm liberdade, só têm esse privilégio, porque tem algum tipo de relação de consanguinidade, de parentesco, ou algum tipo de relação impublicável. Segundo, terceiro, o discurso é extremamente moralista e que não leva a nada. Por quê? Porque se você fez um reducionismo absoluto dessa atuação, que às vezes assim, quando a gente pensa, o que é ser político evangélico, o que é a política brasileira, evangélica, é ser contra gay. Virou esse reducionismo infame, que eu acho isso um absurdo, né? Que a gente não tem uma discussão sobre a questão da estiagem no Nordeste, sobre a questão da alfabetização. Por exemplo, a Confederação Evangélica, que nasce em 1934, um dos grandes projetos da Confederação Evangélica era fazer um grande trabalho de alfabetização, porque as igrejas têm capilaridade no Brasil inteiro. A Assembleia de Deus e Igreja Batista tem diversos municípios desse país que não tem igreja católica, mas tem Assembleia de Deus e tem igreja batista. Quer dizer, se as igrejas evangélicas fizessem uma grande campanha de alfabetização, teriam resolvido o problema do analfabetismo algumas décadas atrás. Se as igrejas evangélicas tivessem encampado, por exemplo, o projeto que a igreja católica tem da pastoral da infância, nós tínhamos resolvido o problema de mortalidade infantil nesse país, mas aí a gente reduz o discurso evangélico para a questão gay. Pelo amor de Deus, é muito infame esse negócio. É muito. Claro, assim, mas se libera isso aí, vai liberar outras coisas. Tá, eu não vou entrar aqui na discussão. Eu estou dizendo que, tá bom, vamos fazer também isso, mas vamos fazer outras coisas também. Outras coisas. Quer dizer, ainda bem que a gente tivesse outros discursos. E aí, o grande problema, por que essas reuniões de candidatos com as igrejas têm que ser secretas? Porque, como eu brinquei no final, porque não pode ser público. Por quê? Porque, inclusive, não tem razão pública para ser. Por quê? Porque não diz respeito ao público. Não é um projeto para a cidade, não é um projeto para atração, não é um projeto para alfabetização, não é um projeto para seca no Nordeste, não é um projeto para outras coisas públicas e importantes comunitárias. Mas é um problema que passa pelas relações de consanguinidade do pastor, passa pela conta de alguém, né? Pela conta bancária de alguém, e precisa ser privado. E esse troço deu nessa estigmatização, nessa palhaçada que é a atuação evangélica no Brasil. Esse cara é bravo, né? Não nega jurídico. Não nega jurídico. Reação. Acho que só uma coisinha, só para botar um pouquinho de pólvora nesse negócio. Acho que todos nós aqui, evangélicos de longa data, todos nós lemos em seus passos que faria Jesus, né? Esse tipo de coisa, né? Ou seja, nós como evangélicos somos muito bons para pensar na ética do indivíduo, mas somos ruins para pensar na ética do sistema. O sistema tem uma ética também, existe uma lógica. Então está na hora de a gente começar a discutir também, cara, será que esse jeito de pobreza que a gente tem é desse jeito mesmo? Será que a única forma de produzir é dessa forma? Será que a única forma de distribuir riqueza é dessa forma? Então, ir para além da ética individual, começar a pensar qual é a ética do sistema no qual nós vivemos. Então a gente vai ampliar um pouco o nosso universo de perguntas, talvez encontrar um universo maior de respostas. E amadurecer um pouquinho, ser capazes de conversar para além do tempo. Porque senão a gente fica coisa muito umbilical, né? Muito individualista. Né? Mais algumas reações? Então, muito bem. Nós partimos então para o final desse primeiro momento aqui. Eu quero agradecer aqui a coragem e a hombridade do Luiz Felipe Condé, do Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Gedeon Alencar e Zé Machado. Palmas mais uma vez para eles, gente. Professor Condé tem uma expressão que eu gosto muito, que é a epistemologia em conflito. Quando você coloca as suas ideias em choque com outras ideias, isso sempre traz bons benefícios. Então, qual é a ideia desse encontro teológico da Igreja Batista do Morumbi? Eu sei que tem muitos aqui que não são da igreja nem são de São Paulo. Nós temos, então, a intenção
de fazermos 2 eventos por ano nesse estilo de debate. Porque seria muito fácil, você há de convir comigo, seria muito simples nós colocarmos apenas uma das 2 posições e vir aqui e colocar as suas ideias para serem analisadas. Seria muito fácil. Mas nós quisemos, de fato, fazer um debate de ideias. Um debate de ideias. Dos 2 lados, um lado mais equilibrado, e vocês vão analisar. Vocês vão dizer, vocês vão criar essa mente crítica e dizer o que é errado e o que é certo. Não somos nós aqui da igreja necessariamente que vamos dizer isso. Muito bem, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui. Quero passar a palavra agora ao meu amigo Isaac Simpson. Obrigado a vocês.